Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa série As 7 Promessas de Deus. É uma série especial que está sendo ministrada durante toda a quarta-feira de março e será também durante as quartas-feiras de abril. Nós estamos começando o mês de abril, estamos na metade da nossa série. Ela é ministrada pelo Bruno Cross. Bruno, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse desafio. É a nossa primeira série que ela é ministrada durante 2 meses seguidos. Se você não assistiu nenhum episódio, eu quero que você vá no nosso canal, aqui mesmo, e ali você vai estar assistindo, vai estar encontrando os 3 episódios anteriores. Esse é o nosso 4º episódio dessa série. É uma série muito especial. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos aqui com o nosso QR Code, desse lado aqui, isso, aqui está o nosso QR Code. Você pode estar acessando e mandando o seu pedido, o seu agradecimento. Aqui no chat também você pode estar chamando a gente para estar recebendo um brinde muito especial. Nós estaremos entregando, enviando gratuitamente o livro Grande Conflito. É um best-seller, é um livro que já foi vendido em várias línguas, são milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, é um presente nosso da Igreja Central de Blumenau para você e para sua família. E você que está já assistindo todas as séries, não perca, mês que vem teremos novidades com uma série muito especial, tá certo? Antes de começarmos, antes que o Bruno comece o episódio de hoje, eu quero te convidar para curvar a sua fronte e vamos orar a Deus. Querido bom Deus, obrigado, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para escutar um pouco da sua palavra, ó Pai. Obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pelos seus cuidados. Eu não sei quem está assistindo a gente nesse momento, e em que momento da vida ele está passando, mas eu quero que o Senhor também cuide de cada uma dessas pessoas, cuide da família, cuide da saúde, que o Senhor possa aliviar as tormentas também que estão passando, que o Senhor possa estar ali colocando a sua mão poderosa sobre a saúde da pessoa, sobre a vida financeira, sobre o seu lar, sobre o seu casamento. Enfim, entregamos tudo em Tuas mãos, a nossa vida em Tuas mãos. Guia-nos, ó Pai. São bens te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com Bruno Cross e até semana que vem. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso 4º encontro nessa série sobre o Salmo 128, que contém as 7 maiores promessas de Deus. Obviamente, repito para você, a Bíblia tem muitas promessas, mas nesse salmo estão resumidas as principais. E hoje nós veremos a 4ª bênção e eu já vou direto contigo, tá bom? Vamos pegar a Bíblia, eu estou com a minha Bíblia física aberta aqui, você pode ter uma Bíblia como essa, é importante que você acompanhe a leitura, mas também você pode ter uma Bíblia digital, perfeito? E nós vamos ler o Salmo 128, agora vamos ver o versículo 3. Aqui diz assim: Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A 4ª bênção é sobre o nosso casamento. E eu queria que você que está aí nos assistindo, escrevesse aí nos comentários se você é casado ou casada. E queria que você colocasse também há quanto tempo você está nesse abençoado relacionamento. O casamento, segundo a Bíblia, é a relação mais importante da nossa vida. O casamento é tão importante na Bíblia que é a única ou a principal relação que mostra uma comparação entre o amor de Deus e o amor que a igreja deve ter por Deus. Isto é, a relação entre Deus e seus filhos. Obviamente que Deus também nos compara como pais e filhos, ovelha e pastor, mas obviamente, entenda, o casamento na ótica bíblica é tão importante, que nós paramos para pensar no que é o casamento e nós entendemos desde o início, quando Deus cria o ser humano, até o livro do Apocalipse, capítulo 22, essa comparação é constante. Deus como noivo, a igreja como sua noiva. E por que isso? Porque a relação que existe entre um homem e uma mulher é a relação mais íntima possível entre humanos. Tão íntima que Deus a compara com ele e com seus filhos. E já que essa relação é extremamente íntima, uma outra verdade da Bíblia que nós não podemos esquecer é que essa relação de matrimônio, marido e mulher, é também a única que nós vamos levar por toda a eternidade. Os nossos filhos vão crescer e vão sair de casa e vão formar a família deles. Os nossos irmãos de sangue um dia cresceram também e formaram sua família. Os nossos pais já formaram a deles antes de nós. Então, com quem eu vou viver ao lado por toda a eternidade?
com a minha esposa, você com seu esposo. Nós sabemos exatamente como será essa dinâmica do casamento no céu. A Bíblia não deixa claro isso, mas é claro que essa relação é uma relação eterna. E por ser eterna, óbvio, vou repetir várias vezes aqui, é a relação mais importante que nós temos nessa vivência aqui e por toda a eternidade. Então, diante disso, o que é que o Salmo 128 nos ensina? Ele faz uma comparação. Ele diz que este homem que está casado tem uma esposa e ela é como uma videira frutífera. Ele compara com um fruto muito importante do Antigo Oriente Médio. Quando você pega a Bíblia, o Antigo Oriente Médio em geral, mas especialmente a terra de Israel, você pode comparar em toda a Bíblia, amigos e amigas, há pouquíssimos frutos, pouquíssimas plantas, poucos vegetais, porque é uma região muito desértica. E onde você mais encontra frutas, a descrição de frutas diferentes, curiosamente, é no livro de Cântico dos Cânticos ou de Cantares, que é um livro que trata sobre o amor entre o homem e uma mulher. Então veja, uma vez que existem poucas frutas, uma variedade pequena, diferente do Brasil, a mais importante de todas era a uva. E por quê? Porque da uva vinha tanto líquido quanto alimento sólido. O suco da uva e a própria ingestão do fruto da uva. As pessoas dependiam muito desse fruto para ter saúde, até porque a uva, especialmente as uvas mais escuras, são alimentos, é um alimento muito saudável, tem muitos aminoácidos, é muito completo. De todos os frutos relatados da Bíblia, o mais saudável é o fruto da uva, que também, além de ser alimento, era também bebida numa terra desértica, onde a água é muito escassa. Observe então, este homem casado tem uma esposa que lhe é uma videira frutífera, ou como uma videira frutífera. O que ele está dizendo é que o casamento, segundo a vontade de Deus, deve ter muitos frutos. E esses frutos não são apenas os filhos, e nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, tá? No próximo episódio dessa série. Observe então, por enquanto, sobre o próprio casamento. O casamento, assim como comparado com o fruto da vide, nós precisamos entender que ele tem que ser saboroso, gostoso, prazeroso e saudável. Faça uma análise agora, não do seu casamento ainda, mas da maioria dos casamentos que nós encontramos por aí. 3 semanas atrás, eu estava num final de semana fazendo um encontro de inteligência emocional bíblica, o único encontro que tem no Brasil, talvez no mundo. E alguns casais, normalmente nesse encontro, muitos casais vão lá para aperfeiçoar o seu relacionamento e alguns até mesmo para salvar o seu casamento. E muitos deles me procuram, tanto durante o evento, mas depois, me falando o que aconteceu ou o que eles esperam que aconteça depois do evento. O que é que acontece, gente? Quando a gente pega a realidade dos casamentos hoje, nós vemos muitos e muitos casamentos infelizes. E cada vez mais, mesmo numa cultura religiosa cristã como a nossa, no nosso caso, adventistas do sétimo dia, há muito divórcio. E por que isso tem acontecido? Bem, as razões são muitas, mas presta bem atenção comigo. O divórcio, ou até mesmo um casamento infeliz, infrutífero, jamais passou pelos planos de Deus. Se você já passou por um divórcio, por um relacionamento já rompido, eu não quero julgar você, não entenda, não é isso. Mas é importante você colocar-se claramente sobre a vontade bíblica. Deus não queria que isso tivesse acontecido com você. E caso o seu casamento está próximo disso, bem, eu tenho uma boa notícia para você. A mensagem de hoje, com certeza, pode transformar essa relação. O que acontece, em realidade, é que uma vez que o casamento é a relação mais importante da nossa vida, se nós não colocarmos o casamento no seu devido lugar, na posição em que ele deve estar na nossa vida, aí tudo vira uma grande bagunça, inclusive o próprio casamento. Quando eu digo tudo, eu não estou exagerando. Se um casamento não vai bem, a educação dos filhos jamais será perfeita.
Muita gente fala assim, não, 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 olha, eu vim para a igreja, meu marido não veio, eu criei meus filhos na igreja, e meus filhos estão tudo firmes na igreja, estão tudo bem aqui na igreja, e eu não dependi do meu casamento estar bom para isso. Mas essas mesmas pessoas que normalmente falam isso, quando seus filhos crescem, mesmo permanecendo na igreja, a gente observa que esses filhos e filhas dessa mulher, desse tipo de relacionamento, tendem a repetir o que os pais fizeram. Porque qual é a base, qual é a referência que eles têm? Os pais. Mesmo que esses filhos desse casamento se casem com pessoas da igreja, a referência de casamento, o mapa na cabeça deles do que é um casamento, são os pais. E o que pode acontecer? Eles repetirem a mesma tragédia que houve na relação com os pais. Ou até pior. Veja só, eu estou complicando aqui, mas a gente vai trazer solução. Mas eu quero problematizar um pouco mesmo. Observe, por favor. O casamento precisa estar no seu devido lugar, porque senão a própria educação dos filhos será comprometida. Se o casamento não está no devido lugar, para que ter tanto dinheiro? Para que cuidar tanto do corpo, ter um corpo sarado, um corpo bonito? Para mostrar para os outros, quando deveria ser para o seu cônjuge? Para que ter lazer, talvez assistir seriados no final de semana? Não preciso. Meu casamento está cansado já. Me deixa aqui sozinho, me deixa assistir meu futebol. Quando o casamento não está no seu devido lugar, tudo bagunça na vida. Pode até, por um momento, parecer, haver uma sensação de que tudo está bem, mas não está. E hoje nós observamos, especialmente fora do ambiente da igreja, mas também dentro, que há esse desalinhamento, porque os papéis foram muito invertidos, por razões sociais e muitas vezes até religiosas. Eu vou explicar, preste bem atenção. Houveram nos últimos 40, 50 anos uma tentativa de fortalecer as mulheres e de enfraquecer os homens. Na cabeça de muitos estudiosos ou de revolucionários sociais, de pessoas que se dizem em prol do bem, uma necessidade ou uma tentativa de fazer com que as mulheres ficassem cada vez mais empoderadas e os homens mais enfraquecidos. Hoje eu já escuto até mulheres dizerem, eu não preciso de homem. Para que homem? Eu não preciso de homem na minha vida. Eu não preciso de ninguém. Quer dizer, mulheres que se tornaram extremamente egoístas. Por outro lado, não quero aqui falar das mulheres apenas, muitos homens que foram para um tipo de egoísmo também. E que tipo é esse? Bem, são aqueles homens frágeis, aqueles homens que parecem que são feitos de cristais, de cristal. São aqueles homens incapazes de colocar no mundo um filho para criar. Muitos homens que eu conheço hoje não querem ser pais. Muitos homens que eu conheço hoje são pais, mas não apenas são ausentes fisicamente, são emocionalmente. E deixam para a mãe criar. Vão para casa à noite e vão assistir futebol. E deixam a família de lado. Não assumem o seu papel. A mulher toma conta de tudo, porque ele se fragilizou. Muitos homens vão até jogar videogame quando chegam em casa, que é uma coisa bem infantil. Não estou dizendo que é errada, mas é uma coisa de criança, que homens de 30, 40, 50 anos estão fazendo quando chega à noite em casa. Quer dizer, olha quantos papéis invertidos. Mulheres superpoderosas, embrutecidas, e homens frágeis, que eu costumo chamar de Rottweiler de apartamento, macho rosa. São homens que não aguentam mais pressão. Esses dias, um homem mais ou menos assim, estava fazendo uma live na internet, e ele chamou alguns amigos, e sabe qual era o título da live? Palavras machucam. Gente, é de dar risada. Um homem falar que palavras machucam. É óbvio que existem palavras, existem palavrões, expressões ofensivas, talvez até racistas. É claro que isso existe. Mas você, um homem, né, casado, com filhos, tentar convencer a população ou a sua audiência cristã de que a gente tem que ter muito cuidado porque as pessoas se magoam quando alguém é chamado de gordo. É claro que isso não é legal de falar, gente, obviamente. Mas homens que se sentem muito magoadinhos
porque colocaram um apelido nele. Por que eu estou falando isso? Parece que estou fugindo do sermão, né? Presta bem atenção. Diante desses movimentos sociais, as mulheres se sobrecarregaram e os homens se enfraqueceram. E os dois estão sofrendo. Acredito eu que é possível que as mulheres sofrem ainda mais do que os homens. Porque os papéis foram tirados. Homens, meninos, pirralhos, infantis e mulheres embrutecidas, ocupando cada um um lugar que não é seu. E eu não estou dizendo aqui que um é melhor que o outro. O que eu estou dizendo é que cada um tem o seu papel. Já parou para pensar, por exemplo, num homem amamentando? Que ridículo que seria. É óbvio que não só fisiologicamente isso é impossível, é que isso não combina com o homem, com a natureza dele. Ele realmente não foi criado para isso. Mas o que nós vemos hoje é mulheres querendo ser homens. E homens cada vez mais frágeis. Eu não estou falando aqui de homoafetividade ou homossexualidade. Não estou falando disso, esse não é o tema. Eu estou falando de casamento. Dentro de um casamento, homens fracos, mulheres desesperadas. E diante disso, mesmo que esse casamento não acabe, ele fica infeliz. Eu conheço uma pessoa, que inclusive é parente meu, que já passou por 2 casamentos e é jovem. É uma prima muito querida. E nesse último casamento dela, o seu marido era viciado em videogame. Então ele passava o dia inteiro trabalhando, chegava em casa e ele ia jogar videogame todos os dias. Isto é, ele ia fazer papel de criança todos os dias. Ela também chegava cansada e ela não queria apenas ajuda na casa. Bem, cada família arranja essa coisa de arrumar a casa. Se o homem vai ajudar nos pratos, se ele vai cuidar das crianças, tem que haver essa parceria, né? Há papéis bem definidos, como amamentar, por exemplo. Normalmente as mulheres cozinham, isso é um papel que, normalmente, né, diante da cultura que nós estamos, e até mesmo um pouco bíblica, isso se arranja, mas é óbvio que um homem tem que ajudar a mulher. Mas eu quero ir além disso. Quando o homem chega em casa para jogar videogame toda noite ou para assistir futebol, ele não é homem, ele é um menino, ele é um pirralho, ele é uma criança. E como resposta a isso, muitas mulheres assumem o papel de mãe e de pai, que chamam de pai. Está tudo bagunçado. Se cada um coloca-se no seu devido lugar, existe o perfeito equilíbrio. Mas quando um homem tira de si a sua responsabilidade e a mulher passa a pegar o papel do homem também, ela se sobrecarrega. É também verdade que pode acontecer que alguns homens até querem assumir o seu papel, mas algumas mulheres não deixam. Elas se sobrepõem ao homem porque elas foram ensinadas assim. E aí esse homem vai cada vez mais recuando no seu papel e ela acaba se sobrecarregando também. Quando o plano de Deus é que o casamento tenha esse equilíbrio e tenha plena felicidade. Eu estou falando de algo muito comum nos dias de hoje. Eu poderia falar sobre os grandes problemas do casamento, como, por exemplo, comunicação ou adultério, problemas financeiros que levam muitos casais a se separarem, mas eu estou tocando num ponto bem específico e atual, que talvez em toda a história humana nunca aconteceu. É muito recente. Homens muito frágeis, mulheres muito embrutecidas. Deve haver, então, um ajuste nesses casamentos, nessas relações. Mas vamos falar de coisas mais sérias ainda agora. Veja, o casamento foi criado por Deus. E o que Deus cria é para dar certo. Deus não cria nada imperfeito. Mas é óbvio que por sermos pecadores, eu sou casado e sou pecador, eu e minha esposa somos pecadores. E quando decidimos viver juntos e para sempre, trouxemos as nossas cargas genéticas e também o pecado aprendido ao longo da vida, meu e dela. E para dar certo, deve haver muita renúncia, muita compreensão, muita oração. Sabe que
uma das práticas mais bonitas dentro de um casamento é orarem juntos. Não importa o que você passa no seu casamento, todos temos nossos desafios. Não quero usar a palavra problemas, mas todos temos. Eu citei um, demorei um pouco mais nele, que é essa infantilização de um homem, embrutecimento da mulher, mas pode ser muitas outras coisas. Por exemplo, alguns casais têm muita dificuldade de comunicação. Homens que podem ser brutos demais na comunicação, ou até mulheres. A mulher fala uma coisa, o homem entende outra, o homem não quer ouvir a mulher. Comunicação. Problema muito comum. O casamento foi feito para dar certo. Então, os desafios ou problemas que nós enfrentamos no casamento devem ser resolvidos. Não é que eles podem ser resolvidos. Eles devem ser resolvidos. E a receita para esse bolo está nos princípios da Bíblia. A Bíblia possui conselhos para todas as áreas do casamento. Veja, a Bíblia não fala sobre tudo, sobre todas as ciências. Se você quer descobrir, por exemplo, alguma fórmula química, a Bíblia não vai apresentar nenhuma. Então você não vai estudar química lendo a Bíblia. Mas você deve estudar a Bíblia para ter um casamento feliz, ou até para salvar um casamento. Conselhos sobre finanças para casais, tem bastante. Conselho quando a comunicação está ruim. Conselho quando um dos cônjuges, não só o homem, não só a mulher, não sabe conversar, é muito grosseiro, tem conselho sobre isso. Conselhos quando um dos dois tem algum tipo de vício, existe conselho sobre isso. Conselhos sobre sexualidade, há muitos, há um livro inteiro sobre isso, o livro de Cantares, que trata especificamente, ou pelo menos principalmente, sobre a sexualidade, de uma maneira poética, de uma maneira romântica, mas fala muito sobre sexualidade. Então a Bíblia é muito rica em conselhos sobre casamento. A melhor fonte que existe, sem dúvida, é a Bíblia. Mas observe, caso você que me ouve e me assiste aqui, está passando por um grande problema no seu casamento, não há nenhum problema ou não deve haver nenhum preconceito de você buscar uma ajuda externa. Uma ajuda externa tem que ser uma ajuda profissional. Aliás, volta para aqui, ó. Olha só. Talvez quando eu falei ajuda externa, você fale, não, mas eu já converso com uma amiga minha, converso com um amigo meu. Muito cuidado com isso. Quando um casal, especialmente, por exemplo, um homem e uma mulher estão brigando muito, com muitos problemas, e aí eu, homem, vou aliviar o meu estresse que eu tive no meu casamento, conversando com outra mulher, essa é uma grande brecha para problemas maiores. Preste bem atenção nisso. Homem não tem amiga mulher, a não ser sua esposa. Mulheres não têm amigo homem, a não ser seu esposo. Ah, Bruno, você está sendo muito preconceituoso, Bruno. Eu tenho vários amigos, eu tenho várias amigas. Toma muito cuidado com isso. Eu já falei para você, quando os papéis são invertidos, preste bem atenção, quando um homem passa a ter amizade com outra mulher que não é sua esposa, isso pode levá-lo ao adultério, mas algumas vezes não leva a isso. Pode levar ao quê? A um afastamento emocional da esposa, não físico, não um adultério, mas um desalinhamento emocional. Porque ao invés da minha esposa ser a minha confidente, é uma outra mulher. E vou dizer mais, às vezes, essa mulher é a mãe. Quando um casal se casa, a Bíblia diz, deixa pai e mãe. Deixar de 3 formas, e só isso a gente poderia passar muito tempo conversando aqui. Deixar pai e mãe é deixar fisicamente, não morar mais na mesma casa. Nossa, daria para falar muita coisa sobre isso. Não ter mais dependência emocional. A minha mãe, eu como homem, não é minha confidente, nem meu pai. A minha confidente é minha esposa. Ah, mas eu não confio. Então, casou por quê? Deve desenvolver essa confiança. Deve desenvolver essa maturidade dos dois. E deve também se distanciar, ou aliás, não se distanciar. Deixar pai e mãe é também deixar financeiramente. Um filho e uma filha não podem depender financeiramente mais dos pais quando se casam. E por quê? Porque se eles dependem ainda fisicamente, moram na casa dos pais, dependem emocionalmente e dependem financeiramente, eles são crianças, eles não são adultos ainda. Eles não formaram a sua família ainda.
eles ainda estão grudados nos pais. Percebe quanto desalinhamento existe hoje em dia? Poderia falar de muitos, eu não quero falar aqui de problemas. Vamos falar de solução. A Bíblia diz que o casamento deve ser como uma videira frutífera, saboroso, prazeroso e saudável. Eu construo isso, e repito, com os princípios que a Bíblia ensina sobre casamento. Mas volto a falar, precisando de ajuda, busque uma ajuda profissional. Uma vez eu conversei com um amigo e ele estava passando por uma segunda grande crise no seu casamento. Estavam quase se separando. E tivemos uma longa conversa, talvez de umas 2 horas no celular. Ele falou, Bruno, eu quero uma solução. E eu falei para ele, procura ajuda profissional. Aí ele me disse assim, mas eu já procurei ano passado. Nós passamos alguns meses com tratamento, com acompanhamento de um terapeuta. E eu perguntei, como é que foi? Foi maravilhoso. Mas alguns meses depois que terminou, a gente voltou a ter problemas. Olha que interessante. Aí eu perguntei para ele assim, vocês voltaram a ter os mesmos problemas ou problemas novos? Aí ele disse, Bruno, os problemas antigos ainda tem um pouquinho, mas se ajustou. Mas vieram problemas novos. Eu falei, amigo, você não está percebendo uma coisa? Nós, seres humanos, somos uma bagunça ambulante. Nós precisamos de ajuda sempre. Então, se durante um período você estava ruim no casamento, procurou ajuda e ficou bom naquele período, continua buscando ajuda. Ah, Bruno, vou passar a vida inteira em terapia? Isso é para salvar seu casamento? Sim, foi o que eu disse para ele. Se o seu casamento só fica bom quando tem um terapeuta acompanhando vocês, então paga a terapeuta para sempre. Porque o que é mais importante, o dinheiro do teu casamento? Parece meio absurdo, né, esse conselho, mas observa comigo. Veja, quanto vale ser feliz? Quando você compara as coisas mais importantes da sua vida, onde está o casamento? Em que posição? Estou falando muito esse termo, né? Posição. Onde você está posicionando o seu casamento? Vou mais além. Quando os filhos nascem, é um grande presente que Deus dá para a gente. O próximo encontro aqui, nessa série, é sobre os filhos. Sem dúvida, assim, é o maior presente que nós recebemos de Deus na Terra. Mas eu te pergunto, em que posição você colocou o seu casamento quando os filhos vieram? Especialmente as mulheres, mas também os homens. Alguns colocam seus filhos acima do casamento. Naturalmente, quando uma vida é desenvolvida dentro do ventre, do corpo de uma mulher, e depois essa vida sai do seu corpo e é alimentado pelo seu próprio corpo, o vínculo que essa mulher tem com essa vida é muito íntimo. Eu concordo com isso. E eu, como homem, não sei o que é isso. Mas eu sei pelos princípios da palavra que a relação mais importante que deve haver na vida dessa mulher, mas também de nós homens, é com o nosso cônjuge. Nós não podemos inverter as coisas. Quando a criança é pequena, obviamente, ela é muito dependente dos pais. Então, o tempo dedicado à criança é enorme, é exclusivo até. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Só que depois ela cresce, se desenvolve. E o movimento natural, que pelo menos deveria ser natural, é da mulher voltar para o marido. E não ela ser a pessoa, ou os filhos serem as pessoas mais importantes da vida dela. Ela deve voltar para os braços do marido. Mas para que isso aconteça, o próprio marido deve reconquistá-la. Porque o amor que uma mulher tem por um filho, repito, é uma coisa muito, muito poderosa. Então o homem tem que ter essa habilidade de reconquistar a esposa depois dos filhos. Mas a mulher também tem que ter esse movimento de voltar para ele. Então você percebe, quando eu falo aqui, talvez você fale, Bruno, está falando demais das mulheres, falando demais dos homens. Não, são os dois. Quando um só faz, já existe um resultado. Mas quando os dois vão atrás do que deve ser feito, a união é indissolúvel e é eterna. Cada coisa em seu lugar, casa fácil de arrumar.
quando as coisas estão, as relações estão onde devem estar, segundo os planos de Deus, só existe felicidade. É a plena realização da vida, um bom casamento. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos não é só o tempo que você passa com ele, as brincadeiras, as memórias, os recursos que você provê, as viagens. O melhor é um casamento feliz. Porque é isso que ele deve copiar de você. Se você está lutando para deixar herança financeira para os seus filhos, tá tudo certo. Já tivemos um encontro sobre isso, que foi a primeira dessa série. Tá tudo certo. Mas lute muito mais para ter um casamento feliz. É o maior legado. É a maior herança que você deixará para o seu filho. E especialmente cuide do seu casamento, porque a relação do casamento é tão íntima que só nessa relação existe o contato íntimo sexual, onde os dois juntos podem gerar uma vida, onde os dois juntos são uma só carne e comparados a uma relação entre Deus e sua igreja. Cuide do teu casamento para que ele seja frutífero e feliz. Se essa não é sua realidade, eu garanto para você, existe solução. Busque profissionais, especialmente cristãos, e procure conhecer a Bíblia nesse assunto, nesse tema, o que a Bíblia realmente diz. E se o seu casamento está bom, eu também garanto que ele pode ficar melhor. E espero que ele seja saudável, saboroso e eterno. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe você.